A cobrança por resultado prejudica o desempenho. Empenhe-se em fazer o melhor que puder e o sucesso será uma consequência. Com essa atitude, você terá tranquilidade para continuar na luta e a convicção de que, se ainda não alcançou seu objetivo, é porque não chegou a sua hora. Teste de aptidão física. O exercício pleno de algumas funções públicas, como as relativas à carreira policial, em serviços externos, exige que o candidato esteja na plenitude de suas condições físicas. Imagine uma perseguição, na qual o policial precisa correr, saltar, ou até mesmo nadar, para capturar um delinquente. Não é raro, por exemplo, em regiões de praia ou lagoa, o bandido, que está sendo perseguido, se jogar na água, para fugir dos policiais. Por isso, em alguns concursos, o exame de aptidão física é de caráter eliminatório, e tem por objetivo avaliar a capacidade do candidato de suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas, a que será submetido, no desempenho das tarefas típicas da sua categoria funcional. Em um certame, para agente da Polícia Federal, por exemplo, os candidatos foram submetidos a 4 testes. 1. Barra fixa. Masculino. Número de flexões. Pontos. Abaixo de 3 flexões. 0,00 pontos. Eliminado. 3. 2,00. 4. 2,33. 5. 2,67. 6. 3,00. 7. 3,33. 8. 3,67. 9. 4,00. 10. 4,33. 11. 4,67. 12. 5,00. 13. 5,33. 14. 5,67. 15. 6,00. Feminino. Número de flexões. Pontos. Abaixo de 1 flexões. 0,00 pontos. Eliminado. 1. 2,00. 2. 3,00. 3. 4,00. 4. 5,00. 5. 6,00. 2. Teste de impulsão horizontal. Distância, metros. Masculino. Pontos. Abaixo de 2,14 metros. 0,00 pontos. Eliminado. 2,14 a menos de 2,22 metros. 2,00. 2,22 a menos de 2,30 metros. 3,00. 2,30 a menos de 2,38 metros. 4,00. 2,38 a 2,45 metros. 5,00. Acima de 2,45 metros. 6,00. Feminino. Abaixo de 1,66 metros. 0,00 pontos. Eliminado. 1,66 a menos de 1,74 metros. 2,00. 1,74 a menos de 1,82 metros. 3,00. 1,82 a menos de 1,90 metros. 4,00. 1,90 a 1,97 metros. 5,00. Acima de 1,97 metros. 6,00. 3. Teste de corrida de 12 minutos. Distância, metros. Masculino. Pontos. Abaixo de 2.350 metros. 0,00 pontos. Eliminado. 2.350 a 2.440 metros. 2,00. Acima de 2.440 a 2.530 metros. 3,00. Acima de 2.530 a 2.620 metros. 4,00.
acima de 2.620 a 2.710 metros, 5,00, acima de 2.710 metros, 6,00, feminino, abaixo de 2.020 metros, 0,00 pontos, eliminado, 2.020 a 2.100 metros, 2,00, acima de 2.100 a 2.180 metros, 3,00, acima de 2.180 a 2.260 metros, 4,00, acima de 2.260 a 2.340 metros, 5,00, acima de 2.340 metros, 6,00. 4. Teste de natação. Tempo, segundos. Masculino. Pontos. Acima de 41 segundos. 0,00 pontos, eliminado. 38 a 41 segundos. 2,00. 35 a menos de 38 segundos. 3,00. 32 a menos de 35 segundos. 4,00. 29 a menos de 32 segundos. 5,00. Abaixo de 29 segundos. 6,00. Feminino. Acima de 51 segundos. 0,00 pontos, eliminado. 47 a 51 segundos. 2,00. 43 a menos de 47 segundos. 3,00. 39 a menos de 43 segundos. 4,00. 35 a menos de 39 segundos. 5,00. Abaixo de 35 segundos. 6,00. O candidato foi considerado apto no exame de aptidão física se, submetido a todos os testes, obteve o desempenho mínimo de 2 pontos em cada teste e o somatório mínimo de 12 pontos no conjunto dos 4 testes. O pior cego é o concurseiro que quer ser aprovado sem estudar. Perde tempo e dinheiro, além de baixar sua autoestima. Investigação social vem se tornando cada vez mais usual, principalmente em concursos da área policial, a investigação social, de natureza eliminatória. Para esse fim, os candidatos devem prestar declarações escritas e apresentar certidões de diversos órgãos, tais como 1. Certidão de antecedentes criminais, da cidade, município da jurisdição, onde residiu nos últimos 5 anos. A. Da Justiça Federal. B. Da Justiça Estadual, ou do Distrito Federal. C. Da Justiça Militar Federal, inclusive, para os candidatos do sexo feminino. D. Da Justiça Militar Estadual, ou do Distrito Federal, inclusive, para os candidatos do sexo feminino. 2. Certidão de antecedentes criminais, da Justiça Eleitoral. 3. Certidões dos cartórios, de protestos de títulos da cidade, município, onde residiu, nos últimos 5 anos. 4. Certidões dos cartórios, de execução civil da cidade, município, onde residiu, nos últimos 5 anos. Essas exigências podem impedir a nomeação e a posse dos candidatos que respondem, por exemplo, a inquérito administrativo ou policial. No entanto, não é esse o entendimento predominante na justiça, que tem se manifestado no sentido de que candidatos aprovados não podem ser eliminados por isso. Algumas decisões vão além, determinando que só pode haver exclusão no caso de condenação definitiva, vale dizer, da qual não cabe mais recurso. De qualquer modo, o candidato insatisfeito precisa constituir um advogado e reclamar à justiça, pois suas decisões produzem efeitos apenas entre as partes envolvidas no processo. Nessa fase de dificuldades, em que seu objetivo parece inatingível aos olhos de quem só enxerga o sucesso no curto prazo,
Muitos falsos amores e amigos idem vão se afastar de você. Não se preocupe, eles retornarão logo após o seu êxito. Mas aí você é que vai querer se distanciar deles. Caso 5. Numa turma da área fiscal, havia uma aluna que não escondia de ninguém seu objetivo com os estudos, passar num concurso e abandonar o marido, que já era auditor fiscal da Receita Federal. Ela era professora, ganhava bem menos que ele, e dizia ser humilhada toda vez que lhe pedia dinheiro. Chamava a atenção sua dedicação aos estudos, por isso, quando ela parou de frequentar o curso, todos ficaram curiosos sobre seu paradeiro. Tempos depois, estava eu caminhando pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, quando ela passou no sentido oposto e me reconheceu. Assim que tive a oportunidade, perguntei-lhe sobre os estudos. Ela me disse que havia parado de estudar para concurso. Perguntei-lhe se seu relacionamento tinha melhorado. Meio sem graça, ela me disse que o marido morrera e que agora ela recebia a pensão que ele deixou. Isso, sim, é o que se pode chamar de viúva alegre. Vocação para o serviço público. Como servidores, ou cidadãos, acredito ser necessário refletirmos sobre a relação entre a péssima qualidade dos serviços que são prestados pelas repartições em geral e a falta extrema de vocação de alguns servidores para o serviço público. É verdade que as condições de trabalho nas repartições públicas são precárias, mas isso não justifica a falta de civilidade. A falta de civilidade com que as pessoas, principalmente as mais humildes, são tratadas por alguns servidores, infelizmente, atraídos somente pela estabilidade e pela remuneração, depois de aprovados, muito se esquecem da verdadeira razão de ser do serviço público. Um princípio básico universal é o de que todo trabalhador deve receber uma remuneração digna e condizente com suas funções. Porém, salário alto não é garantia de bons serviços, principalmente quando falta ao servidor um mínimo de afinidade no trato com os contribuintes. Magistrados que o digam. Por outro lado, se somos autoridade em uma repartição, seremos contribuintes em outras, nas quais teremos a aplicação da lei do retorno, salvo o uso da odiosa prática da carteirada, ultrajante, sob todos os sentidos, para quem se comporta como um servidor decente. Por isso, novos servidores, como você tem um papel importante na modernização e na melhoria da qualidade dos serviços prestados a todos nós, cidadãos. Desde já, seja bem-vindo ao serviço público. Leitura, áudio, visual, digital. O Manual dos Concurseiros, terceira edição, foi processado em leitura, áudio, visual, digital como uma alternativa para alcançar maior eficácia na leitura. A. Capacitando concentração. B. Potencializando fixação do texto pelos cérebros direito e esquerdo, auxiliados pelos estímulos visuais e sonoros. C. Reduzindo o cansaço de leitura de longo tempo. D. Permitindo a leitura às pessoas com deficiências visuais. E. Auxiliando o indivíduo do tipo auditivo. Observação: recomenda-se o uso do interfone para ampliar a aprendizagem. Estamos desenvolvendo outra técnica de estudo, de aplicação do programa de software. Aguarde. Os interessados em leitura audiovisual digital, será um prazer receber sua mensagem por e-mail, leitura.digital.br@gmail.com. Título: Leitura audiovisual digital, ou Akira Nakao. 021 999 03 42 77. Caso 6. Estávamos às vésperas de uma prova para auditor fiscal da Receita Federal, em 1994, se não me engano. Durante a resolução de questões de legislação aduaneira, numa turma de aproximadamente 150 alunos, escrevi no quadro O. FG do segundo. Eis que um rapaz com ar de aflição me pergunta: Ricardo, o que significa FG do segundo? Eu mal abro a boca para responder que é o fato gerador do imposto de importação.
e um gaiato já grita lá no fundo da sala, oba, menos. A gargalhada foi geral. A partir daí, todas as vezes que alguém fazia qualquer pergunta fora do contexto, a turma inteira gritava, menos. Depois de algum tempo, tive de interceder, pois isso já estava inibindo os alunos que queriam fazer perguntas. Bibliografia: Aguetone, Marisa. Memorização para concursos. Rio de Janeiro, Ferreira, 2008. Cavaco, Nancy, A. Aumente sua inteligência. Primeira ed. Rio de Janeiro, Ferreira, 2008. Consumismo é coisa da sua cabeça. O poder do neuromarketing. Primeira ed. Rio de Janeiro, Ferreira, 2009. Turne seu cérebro. Terceira ed. Rio de Janeiro, Ferreira, 2009. Cozesa, Ramon, M. Fundamentos de Neuroanatomia. Rio de Janeiro, Guanabara Kogan, 1990. Herculano, Ouvel, Susana. Sexo, drogas, rock and roll, and chocolate, o cérebro e os prazeres da vida cotidiana. Rio de Janeiro, Vieira, and Lind, 2003. Katz, Lawrence, C. Mantenha seu cérebro vivo. Rio de Janeiro, Sextante, 2000. Lindstrom, Martin, A Lógica do Consumo. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2009. Salgado, Lia, Como Vencer a Maratona dos Concursos Públicos. Rio de Janeiro, Ferreira, 2008.